Ministério das Relações Exteriores, que segue monitorando a situação de 2 delegações de políticos brasileiros que cumpriam, viagem oficial ali a Israel e que estão presos no país por conta da crise com o Irã. O Igor está chegando com a gente para nos trazer aí detalhes. Ô Igor, qual a alternativa apresentada para conseguir solucionar esse problema, né, meu amigo? Bom dia para você, seja bem-vindo ao nosso Manhã no Ar dessa segunda-feira. Luiz, Rose, bom dia para vocês, bom dia também para todos que nos acompanham. A única alternativa viável é que esses políticos brasileiros deixem Israel pela fronteira terrestre com o Egito, e isso deve acontecer a qualquer momento. Essas 2 delegações brasileiras estão em Israel desde a semana passada, mais precisamente em Tel Aviv, onde acontecia uma feira internacional de tecnologia, e essas delegações foram acompanhar alguns avanços tecnológicos, algumas novidades para poder trazer uma implementação aqui no Brasil. Entre os políticos que estão nessas delegações estão, por exemplo, o governador de Rondônia, o prefeito de João Pessoa, o prefeito de Belo Horizonte, a vice-prefeita de Goiânia, a vice-prefeita de Florianópolis e alguns secretários distritais daqui de Brasília. E todos eles foram surpreendidos com esse conflito entre Israel e Irã. Por isso, eles ficaram presos em Tel Aviv, não podem retornar para o Brasil, porque o espaço aéreo em boa parte do Oriente Médio está fechado por conta dos mísseis, por conta dos bombardeios entre os 2 países. A todo momento, esses políticos estão gravando vídeos nas redes sociais e atualizando seus eleitores, seus familiares, em torno do que está acontecendo. Eles já mostraram barulhos de sirene, onde tem que se abrigar em bunker, eles já mostraram alguns mísseis caindo, inclusive a primeira-dama daqui do Distrito Federal, ela chegou a ser surpreendida por um míssil, estava andando na rua quando a 1,5 km mais ou menos houve um bombardeio, ela chegou a ter uma crise de pânico ali naquele local, mas o fato é que o Ministério das Relações Exteriores disse que já está em contato com as embaixadas brasileiras em países do Oriente Médio para tirar esses políticos de lá. Muito provavelmente, por volta das 11 horas da manhã, no horário daqui de Brasília, eles vão deixar Israel pela fronteira com o Egito. Dali, eles seguirão para a Arábia Saudita, também via terrestre, onde terá um jato particular à disposição desses políticos. Então, eles vão fazer ali uma grande viagem para poder, enfim, serem resgatados. Não tem como sair de Israel por outro meio, senão pela via terrestre, e estão aguardando apenas o ok das autoridades israelenses para saber qual o horário mais seguro para deixar o país. Mas a trajetória é exatamente essa, na fronteira com o Egito, do Egito para a Arábia Saudita, e na Arábia Saudita, de fato, eles retornarão para o Brasil. Como eu disse, esses políticos têm atualizado as pessoas por meio de vídeos nas redes sociais. Nós fizemos um compilado de políticos que gravaram esses vídeos. Vamos acompanhar. Viemos todo para cá. Como a gente, primeira vez que passa por isso, nunca tinha visto, só vi em filme, ficamos muito assustados, muito tenso. Agora está tranquilo, mas vai ficar tranquilo até quando? A gente não sabe. Estamos aqui no bunker porque nós tivemos a informação ainda agora de que vários mísseis foram lançados contra Israel, mas graças a Deus todos interceptados antes mesmo de chegar ao solo. Nós seguimos firmes e confiantes e torcendo para que acabe logo essa guerra. Nós estamos ficando dentro da universidade, sem sair, durante todo o dia, porque toca toda hora o sinal, a gente não sabe a hora que vai chegar, os ataques vão chegar, e tem que ficar perto do ponto aqui, do ponto de apoio, perto do bunker.
Bom, ao que tudo indica, essa tortura psicológica que esses prefeitos, governadores e secretários têm vivido em Tel Aviv está próxima do fim, deve parar ainda hoje, quando eles atravessarem a fronteira de Israel com o Egito e dar início a essa jornada de volta para o Brasil. Agora, a respeito dos mais de 20 mil brasileiros que moram em Israel e dos quase 200 brasileiros que moram no Irã, o governo brasileiro ainda não se posicionou se vai ter algum processo de repatriação dessas pessoas. Ou seja, se elas quiserem retornar para o Brasil, ainda não sabemos se a Força Aérea Brasileira vai ajudá-los, tal qual foi feito na guerra com a Ucrânia, tal qual foi feito nos conflitos com o Hamas. Ainda não sabemos se haverá um processo de repatriação dos brasileiros que de fato moram nessa zona de conflito. Mas a gente vai seguir aguardando, esse é o 4º dia de conflito e sem cessar fogo, sem nenhum acordo entre os dois países. Muito pelo contrário, infelizmente. Voltamos ao estúdio. Obrigada, Igor, por essas informações. Infelizmente, a gente tem visto a escalada dessa guerra e a gente não sabe, né, onde ela vai parar. Muita gente se perguntando, inclusive, se já é a Terceira Guerra Mundial ou não. Afinal de contas, tem outras potências envolvidas. Mas a gente está querendo saber agora dessa situação dos brasileiros e a gente vai seguir de olho com você aí de Brasília, meu amigo. Obrigada, viu? Um ótimo dia para você. Apesar de que, Luiz, gerou muita repercussão, inclusive nas redes sociais, essas delegações, principalmente de prefeitos. O que estariam fazendo em Israel num período de guerra? A gente sabe que essa tensão lá no Oriente Médio não é recente, já vem de um tempo, e o que tantos prefeitos estariam fazendo lá? Fui pesquisar, estariam participando de uma feira de tecnologia a convite do governo de Israel. Mas, num período de tensão como esse, em que a gente está tendo uma instabilidade econômica, político, porque tem Rússia envolvida, tem Estados Unidos envolvido, mesmo que indiretamente, mas com seus apoios ou não, o que estariam fazendo lá? Agora, vai ser uma luta para conseguir os trazer. O espaço aéreo está todo fechado, ninguém sai, ninguém entra. Se vão conseguir pousar com uma aeronave brasileira é outra história, ainda tem que Israel ainda vai ter que liberar. E aí a gente fica se perguntando, o que vai fazer num país em guerra, minha gente? Fica por aqui mesmo, não vai se expor a situações como está acontecendo agora. Com toda certeza, prezar pela segurança e pela família que fica angustiada aqui no Brasil com toda essa situação, né? Agora é torcer para que de fato eles consigam retornar vir, né? em segurança, porque eu tenho certeza que essa agenda de fato ela não foi cumprida no meio de toda essa tensão. Quer ficar por dentro de todas as informações e da programação da Crítica? Faz o seguinte, se inscreve no nosso canal e ativa as notificações para não perder nada. Até o próximo. Tchau!